E aí, senhores, como vocês estão? Então, sou o instrutor Saulo Noronha e há algum tempo eu não faço vídeo por aqui. Eu me desestimulei bastante mesmo, que o YouTube ele fez várias restrições ao meu canal, porque eu fiz um comentário, fiz um vídeo comentando sobre um ataque de faca, né? Um ataque a um indivíduo, né? Mas mesmo assim eu continuo fazendo vídeos no Instagram. Então se você não me segue aqui, passa pro Instagram. Eu apaguei tudo, estou começando tudo de novo. Então nesse vídeo nós vamos falar hoje sobre o que eu postei lá no Instagram, que foi relacionado ao combate moderno. Obviamente que eu falo sobre coisas de combate, né? E o vídeo foi sobre as pessoas dizendo eu sou a arma, né? E aí? É isso, tipo, eu sou a arma. Tipo, a faca não é a arma, eu que sou a arma. É basicamente essa dinâmica que eu fiz o vídeo e eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Então, o quesito do eu sou a arma, ele, para você conseguir falar tamanha aplicação, você precisa ter uma série de estudos gigantes para dizer que você é a arma, né? Fatalmente as pessoas que dizem isso, elas estão sempre portando algum equipamento, sempre estão ali com alguma coisa. Se eles podem portar uma pistola, eles portam uma pistola. Se eles podem portar uma faca, eles portam uma faca. E isso é meio que uma escravização, né? Como vocês viram em vários e vários vídeos, quem não viu pode ver, eu não vou refazer por enquanto, não tenho esse pensamento de refazer. Os vídeos são inteiramente voltados para pessoas que querem uma... Por mais que eles saibam, mas eles querem um aperfeiçoamento das coisas que já estão meio que na cara e eu só estou juntando, né? E o combate moderno é justamente isso, né? Você tornar público para pessoas civis, né? As diretrizes do combate. Então, você pode ter um combate armado de fogo, ou armado com bastão, ou armado com facas. Você pode ter um combate desarmado, seja em pé ou no chão. E isso aí vai fazendo você tomar várias aplicações. E isso aí vai fazendo você tomar várias aplicações meio que no âmbito do combate, né? Como eu já disse em vídeos anteriores aqui, se vocês puderem assistir ou dar um like ou pelo menos visualizar, eu vou ficar muito satisfeito. Ele parte da premissa das pessoas que dizem eu sou a arma e não têm conhecimento suficiente para dizer que são realmente capazes de não depender de um equipamento. Na maioria das vezes eles são dependentes do equipamento. E o combate moderno ele faz com que você tanto treine com os equipamentos como treine sem equipamentos, né? Em setembro do ano passado eu voltei a treinar o jiu-jitsu, né? Vou ganhar a 4ª divisa da Azul. Foi muito difícil para mim porque agora que eu estou sentindo o pulmão abrindo. Antes eu não conseguia fazer 4 rolas e agora que eu estou conseguindo fazer os 4 rolas. E ainda assim apanhando muito. Mas não é o problema. Eu tô ali para aprender e apanhar faz parte do processo. E é a mesma coisa no karatê, né? Eu voltei no ano retrasado, né? 2024, né? E eu tô tentando preencher as lacunas dos combates, né? Com essas artes marciais. Essas lacunas elas vêm à minha mente da seguinte forma: tipo, quais são as partes do combate que o indivíduo deve realmente dominar para poder dizer eu sou a arma, né? Então elas são principalmente as lutas de solo
e lutas desarmadas, né? De solo e em pé, né? E aí nesse meio termo tem a transição do solo pro, pro, de em pé, perdão, de em pé pro solo, né? O que faz todo sentido, porque algumas vezes você tenta se esforçar para fazer uma transição e isso não é fácil. Não é fácil fazer essa transição. Principalmente quando tem duas artes marciais. Se você disser que eu treino uma arte marcial que faz tudo isso, você vai ter um aprendizado mais lento. Essa é a verdade. E se você não pratica o tiro, se você não pratica a parte de tiro, parte de lâmina, você vai ter outros problemas do tipo nunca numa aula de Muay Thai, nunca numa aula de Jiu-Jitsu, nunca numa aula de Karatê, nunca numa aula de, deixa eu ver o que mais, de artes marciais, de esportes de combate, você vai ter alguém falando sobre o ciclo Oda, por exemplo. Você não vai ter. Você não vai ter escala de cores, da transição de perigo. Isso não vai ter. Isso só vai ter na defesa pessoal. Nunca no karatê ou nunca no jiu-jitsu alguém vai lhe ensinar a algemar alguém para resguardar a sua vida. Então, para você abrir a boca para dizer eu sou a arma, você tem que estudar todas as áreas do combate. E aí as principais diretrizes de você dizer isso é você chegar lá e dizer assim, não, eu sei, vou partir do mais simples possível para o mais complexo, né? Eu sei entrar em um ambiente e nesse ambiente eu sei contar, identificar qual é a melhor posição caso tenha um assalto. E tipo assim, você vê nitidamente que as pessoas não fazem isso, né? Eu sei entrar no ambiente e sei me posicionar para para caso haja algum problema eu sair. Eu sei identificar uma possível ameaça. Você não vai conseguir isso no Muay Thai, você não vai conseguir isso. Eu acredito que talvez você consiga alguma coisa desse tipo no Krav Maga, tipo ciclo Oda e escala de cores, mas mais uma vez, eu acho difícil, eu nunca participei de uma aula que mostrasse isso, né? Então você tem um leque de opções, você não vai ter uma aula de como entrar em um cômodo armado, como entrar em um cômodo desarmado, você não vai ter aula preencher as lacunas do combate. E aí, se você, é que assim, tipo, eu vou dizer, se você não consegue entender que há esses espaços vazios, você precisa entender de bastão, porque eu preciso tornar todos os equipamentos, todas as coisas que estão ao meu redor, um equipamento satisfatório para me defender e agredir os outros. Óbvio que você vai dizer sempre assim, eu vou começar daqui do básico, né? Vou aprender a dar um soco. E aí eu vou dizer para você, tem cara lá na área de tiro que não sabe dar um soco e vai dizer aquela frase, depois que inventaram a pólvora, capoeira virou dança, né? Que é muito comum isso acontecer, a pessoa dizer isso, né? E assim, tipo, nem sempre você vai ter a necessidade de sacar. Mas aí você precisa entender os desenrolares do combate para você poder dizer, poxa vida, eu sei desenrolar isso sem puxar uma arma. Eu tenho presença, eu tenho a dialética, né? Tipo, a oratória para poder me comunicar com efetividade e evitar esse combate que vai me trazer transtornos muito maiores, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu sou a arma. É raro você encontrar alguém que consiga efetivamente dizer isso. Eu sou a arma. Eles dizem porque repetem e repetem de outras pessoas, repetem de fulano disse isso, aí na hora da conversa, na hora da amizade ali, eles acabam dizendo, eu sou a arma. E não é bem assim. Não é bem assim. Imagine um cara que
consegue dizer eu sou a arma, e aí você dá uma faca para ele e ele não consegue fazer uma inversão assim. Você dá uma lata de refrigerante a e aí você diz, faça uma lâmina com essa lata e ele não consegue fazer isso. Então, o combate está muito mais aqui e as ferramentas realmente estão ali. Por isso que as pessoas dizem eu sou arma. Mas aí o quanto que você estudou para ter essa possibilidade de dizer isso? Eles acabam dizendo porque conseguem portar, porque conseguem andar com isso, com uma ferramenta de defesa. Mas no geral, a maioria, a grande maioria, a esmagadora maioria. E eu digo que isso não é só dentro do Brasil. Em outros países também são assim. Que eu já vi várias vezes um americano dizer alguma coisa do tipo assim. E como eu citei em exemplo, o cara dá 10 disparos, ele... Que também é o meu caso, né? Na última competição eu me frustrei um pouquinho e errei um disparo no alvo. Nem acertei o alvo. O disparo foi para a barricada lá atrás. E aí... tentar constantemente evoluir para que isso não aconteça é uma batalha mental. Qual é a sua, vou dizer, qual é a sua motivação para que você faça tal coisa? Existe uma motivação dentro de cada um de nós, você tem que encontrar a sua. Você não pode ir, eu vou fazer isso porque estou achando legal. Não. Isso não é o suficiente. Você vai parar no meio do caminho. Você vai virar CAC, depois vai vender o equipamento. Você vai começar um combate com faca, mesmo que seja na internet, que seja presencialmente, e vai abandonar aquele equipamento lá de novo. Você vai iniciar uma aula de karatê, você vai ensinar uma aula de muay thai, e você vai desistir. Que é isso que a maioria das pessoas estão fazendo. Iniciam o processo e desistem. Mas mesmo assim, alguns temam e dizem, não, eu sou a arma, eu já treinei tal coisa, tal coisa, tal coisa. Só que essas tal coisas ficaram no meio do caminho. Mas não há uma evolução, não há uma constância, não há periodicidade nesses treinos. Eu mesmo sou um que estou negligenciando o combate com faca e faz um tempo que eu não treino sozinho, né? Eu acho que desde o último vídeo, aquele dia ali, eu passei 50 minutos treinando. E aí fiz um videozinho sobre isso, falando, né? E a fala foi só fala. Tipo, não mostrei técnica, não mostrei nada. Mesmo porque, como eu disse no início do vídeo, o YouTube teima em restringir qualquer coisa que seja relacionada à defesa, né? E aí eu vejo vídeo de caras atirando, fazendo isso... E eu no vídeo que eu fui falar, foram 2 meses acho que foram 2 meses ou foram 3 meses de proibição, assim, de vídeo, né? Na verdade, eu fiquei os 2 meses porque eu fiquei desestimulado, mas eu acho que foi um pouco menos do período de proibição, né? Ele pegou o vídeo lá e pronto, você não pode postar mais esse vídeo. Aí eu fiquei desgostoso. Mas é isso mesmo. Então, meus amigos, sobre esse vídeo, eu queria trazer entre aspas, polêmicas, né? Para as pessoas que continuam dizendo, eu sou a arma, e não treinam nada. Não treinam nem o tiro em casa. Tipo, peraí que eu vou fazer saque aqui, saque velado, saque do ostensivo. É só pouquinho, é só para não esfriar, só aprimorar a mira. Não estou fazendo mais, infelizmente. Essa é a realidade. Uma realidade triste, porque acaba negligenciando coisas que eles começaram a investir, investiram um dinheiro pesado. Por exemplo, o cara comprou um kimono, abandonou os treinos. Mas luta de solo não é para mim. Aí quando você estiver no chão, não é para você, você vai se entregar. É isso. E aí, tipo assim, aquele dinheiro que você investiu no kimono, que o kimono não tá barato hoje, nem nunca foi, né? E aí você vai desistir, vai jogar o kimono fora, vai dar para outra pessoa, vai vender o kimono mais barato e vai continuar no mesmo problema. Na mesma situação, você vai cair. Tem até um vídeo do cara, né? Você sabia que se
uma pessoa pegar você hoje, não sei o que, ele pode fazer tal coisa com você, né? Eu tenho certeza que você já viu nesse vídeo. Então, não pode. Isso aí, eu botei na minha cabeça que realmente é uma coisa. Por mais que você não faça toda semana, todos os dias, mas pelo menos 2, 3 vezes no mês você tenha atenção a isso, né? Não na parte esportiva dos esportes de combate, mas na parte de defesa pessoal dessas artes marciais. Era isso, meus amigos. Forte abraço a todos. Sucesso.